Você realmente sabe o que é fluxo de caixa? Entende como essa ferramenta pode te ajudar a controlar as finanças do seu negócio? Essas são as dúvidas mais comuns para quem tem um negócio. Gente, muitas vezes quem já tem negócio há anos. E a resposta certa vai muito além de planilha. O que você precisa entender é o seguinte: o fluxo de caixa não é só para saber o que entrou e o que saiu. É para enxergar o que realmente está drenando o dinheiro do seu negócio sem você perceber, impedindo que a sua empresa cresça. Eu sou Flávia Paixão, CEO da Empreender com Paixão, EdTech premiada internacionalmente, especializada em transformar empreendedores amadores em profissionais. Aqui você encontrará o norte que você precisa para fazer o seu negócio decolar. Eu vou te provar, é possível sim chegar mais longe. Vem comigo! Só que antes de começar essa nossa conversa, se inscreva aqui no canal da Empreender com Paixão, o primeiro canal de empreendedorismo no Brasil a conquistar o selo de impacto do YouTube. Aqui você terá o norte que você precisa sobre vendas, marketing, finanças, tudo isso para você ter resultado no seu negócio. Então já sabe, a era do amadorismo acabou. Você agora empreende com paixão. Se inscreva! O que eu mais vejo nos negócios é gente vendendo bem, faturando alto, mas o caixa sempre apertado. Você sabe por quê? Já parou para pensar por que essa situação acontece? Porque falta controle, falta visão. Mas agora está na hora de você mudar essa realidade. E como é que você vai mudar? Porque eu vou te mostrar aqui alguns pontos para que você compreenda como aplicar o fluxo de caixa. A primeira coisa é entender o que é o fluxo de caixa, de forma simples, mas estratégica. A segunda coisa é porque ter dinheiro na conta não é sinal de saúde financeira. Um outro ponto é identificar as perdas invisíveis que estão ali, corroendo o seu resultado. E como estruturar o fluxo de caixa do jeito certo, com base em dados e não em achismo. Vamos lá para o primeiro entendimento, o que é fluxo de caixa e o que muita gente ignora. Olha, o que eu vejo de empreendedor que quando fala em finanças, quer fugir, quer correr, mas o fluxo de caixa, ele te dá essa ideia de gestão, para você compreender as entradas, saídas, sobras, pautas. E eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos para que você veja no dia a dia se a sua empresa está saudável ou não. Um negócio que faturou 250 mil em um mês. À primeira vista, poxa, parece ótimo, mas quando você vai avaliar que 80 mil foi referente a custos fixos, como aluguel, folha, serviços, 90 mil foi referente a fornecedores, reposição de estoque, 22 mil taxas, impostos, 35 mil foi retirado para os sócios e 12 mil de perdas operacionais. Ali aqueles desperdícios que muitas vezes você não vê, como retrabalho ou estoque perdido, e aí sobrou 11 mil, mas tem boleto vencendo. E aí? É esse tipo de realidade que o fluxo de caixa acaba revelando. Mas é importante você ter atenção, porque isso muitas vezes não aparece na planilha ou na conta bancária. Tem muito dinheiro, muitas vezes, no seu negócio indo embora e que você não vê. E quanto menos controle você tem, mais você perde. E o pior, você não sabe onde você está perdendo esse dinheiro. E aí eu vou trazer um outro exemplo. Digamos que você tem um restaurante. E aí você tem um caso de comida vencida, pedidos errados, estoque sem giro. Ou uma loja de roupas, peças danificadas, extravios, compras mal planejadas. Ou digamos uma indústria que acontece muito, pessoal, sobra de matéria-prima ou desperdício de energia, tempo ocioso, ou para quem trabalha com serviço também, horas improdutivas, retrabalho, agendamento que foi perdido. Isso aí que eu tô querendo mostrar para vocês são perdas. E essas perdas, elas não vão aparecer no seu sistema, mas elas vão afetar diretamente
diretamente seu caixa, vai afetar diretamente seu negócio. Então é muito importante que você tenha esse olhar. Tem empreendedor que acha que a perda já que é normal, já acontece. Claro que você monitorar isso no dia a dia dá trabalho, então não precisa ser um índice exato. Você precisa ter primeiro essa noção, tem perda. E você precisa incluir isso na sua gestão financeira. Porque o que você não mede, você não melhora. E se você não melhora, essa perda vira rotina. E aí como é que você vai estruturar o seu fluxo de caixa com essas perdas estimadas? Você pode começar agora com o que você tem. Não precisa ser um sistema caro, não precisa ser uma rotina muito árdua, porque no seu dia a dia é difícil de encaixar. Eu quero que você comece da seguinte forma: passe a registrar diariamente o que entra e o que sai. E aí você vai começar a classificar se é fixo, se é custo variável, se é retirada, se é imposto. Mas eu quero que você use dados reais. E uma informação importante que você precisa considerar é a média de perda que acontece no seu segmento. Ah, Flávia, mas eu não tenho essa informação. Eu trouxe aqui dados que são estimativas, não são dados concretos. Então, em restaurante, uma média de perda de 5% do custo com insumos. Essa fonte é o Sebrae que trouxe para a gente ter esse parâmetro. Uma indústria, em torno de 3 a 6% da produção. Já serviço, você tem uma perda aí estimada de 5 a 10% do seu faturamento previsto. Já o varejo, gente, em torno de 1 a 4% das vendas ou do estoque. Essa fonte é do Abras. Então, quando você tem essa noção de perdas do seu negócio, é necessário que você analise essas informações, que você corrija os desvios que acontecem, porque vão acontecer. E que você planeje. Quais as ferramentas que eu posso usar para planejar, Flávia? Você pode usar o Notion, você pode usar as planilhas do Google. Comece de forma simples, mas o importante mesmo é dar esse início. Por quê? Porque se você tem um faturamento alto, tem muita gente que se ilude, mas não necessariamente você tem lucro. E aí as pessoas confundem muito, principalmente negócios que têm muito giro. Você vê ali dinheiro estrangeiro saindo, dinheiro estrangeiro saindo. Então, à primeira vista, o dono, ou a dona do negócio vai comemorar, dinheiro entrando, mas quanto é que fica no seu negócio? Por isso que muitas vezes você não consegue reinvestir, você não consegue fazer um marketing, você não consegue fazer uma ação, não consegue fazer uma reforma no negócio. Por quê? Porque não tem caixa. Porque a empresa, na verdade, ela tem esse fluxo, mas ela opera no vermelho. E isso acontece principalmente quando a empresa vai crescendo, cresce de forma rápida, mas sem gestão. Então, sem essa gestão, essa expansão acaba sendo um risco ampliado. E o que você quer dizer com isso, Flávia Paixão? Tenha cuidado com esse crescimento. É importante você crescer, mas não necessariamente volume quer dizer que você está trazendo mais retorno para a empresa. E muitas vezes você pode estar alimentando uma ilusão. Quando você foca apenas vou vender, vou produzir e não olha como está acontecendo o seu processo na empresa, pode ser que até algumas vendas estejam te dando prejuízo. Por isso é importante você compreender: lucro não é o que você fatura, é o que sobra depois de pagar tudo, inclusive o que ninguém está te mostrando, como esse dinheiro aí, olha, gente, que vai pelo ralo que você não está enxergando. Você já tinha pensado nesse ponto? Já tinha passado pela sua cabeça, ou você até ignora o que você não quer nem saber? E aí tem o próximo passo que eu quero trazer para você, é que o saldo positivo não é resultado financeiro, que é um outro erro que muitas vezes vocês acabam cometendo. Que você olha ali para a conta e fala: opa, tem 15 mil aqui, tem 12 mil aqui, mas esse dinheiro ele vai sair em quantos dias? É isso que o fluxo de caixa te ajuda a entender. Olha, tem imposto chegando, tem pagamento de folha. O fluxo vai fazer com que você compreenda até quais são as melhores datas para que você organize esses pagamentos. E aí você possa antecipar algumas ações. Dessa forma é possível crescer com segurança. Porque, gente, consciência é a chave de virada. De você sair dessa condução amadora do seu negócio para algo profissional. E o fluxo de caixa é a ferramenta que vai te ajudar. É a ferramenta que vai fazer com que você tome decisões. Por exemplo, eu já dei consultoria em uma empresa onde a gente remanejou as datas de pagamento para os fornecedores, porque tinha um determinado período do mês onde tinham mais vendas. Então, você tentar não concentrar tudo na data só. E para melhorar o financeiro do seu negócio,
negócio, comece com essa ferramenta, que é o básico, é o fluxo de caixa. Então comenta aqui, quero melhorar, Paixão, pelo amor de Deus. Se você quiser, né, que eu faça um vídeo com esse passo a passo te orientando, é só me pedir que a gente faz. Porque a ideia aqui é te dar o norte, é te dar esse direcionamento. Mas, gente, somente assistir a esse vídeo não muda. O que muda é quando você coloca em prática, quando você entra em ação. E eu espero que você não pare por aqui. Aproveita, faz um Paixão Flix. Tem uma playlist aqui de vídeos relacionados à gestão financeira. É importante você entender melhor sobre formação de preço. Uma outra coisa que é essencial, entender a diferença entre lucro e prolabore. Muitos empreendedores confundem e isso faz com que o negócio muitas vezes opere no vermelho e você não tenha noção do que é. E você ainda pode ir mais longe. Você pode ser membro aqui do canal da Empreender com Paixão. É só clicar aqui, seja membro e você vai fazer parte dessa comunidade de empreendedores apaixonados. Você já sabe que agora você não está mais só. Você empreende com paixão.